Salomão, o rei mais sábio e poderoso da história de Israel, começou sua jornada com uma promessa divina e uma bênção de sabedoria que ultrapassava a de todos os outros homens. Ele era o homem escolhido por Deus para liderar o seu povo, construir o grandioso templo em Jerusalém e expandir as fronteiras de Israel. Sua história, que começou com tanta glória e promessa, se tornou uma tragédia espiritual que ainda ressoa até hoje. O que pode ter levado esse grande rei, abençoado e favorecido por Deus, a se afastar tão profundamente de sua fé? E o que podemos aprender com essa história? Neste vídeo, vamos explorar a jornada de Salomão, desde seus primeiros anos de sucesso e honra até seu triste afastamento de Deus. Vamos mergulhar nos detalhes de sua vida, entendendo como a sabedoria, riquezas e poder, apesar de bênçãos, se tornaram armadilhas para ele. Veremos como seu coração se dividiu entre Deus e o mundo e como isso trouxe consequências devastadoras, não apenas para ele, mas para toda a nação de Israel. Ao acompanhar essa história, refletiremos sobre as lições que podemos tirar para nossas próprias vidas, sobre como manter o foco em Deus mesmo diante de distrações e tentações. A história de Salomão começa com sua ascensão ao trono de Israel, um momento crucial para a história do povo de Deus. Ele era o filho de Davi e Batseba, escolhido por Deus para suceder seu pai e continuar o legado da dinastia davídica. No entanto, o caminho para o trono não foi isento de desafios. Antes de Salomão ser oficialmente ungido rei, houve uma tentativa de usurpação do trono por Adonias, seu meio-irmão, o que criou uma atmosfera de tensão e instabilidade política em Israel. Com a intervenção de Davi e o apoio do profeta Natã, Salomão finalmente foi coroado rei. Seu reinado começou com uma importante decisão que demonstrou sua maturidade espiritual e dependência de Deus. Ao ser visitado por Deus em um sonho, no qual o Senhor lhe ofereceu qualquer coisa que ele desejasse, Salomão fez um pedido que marcou para sempre sua trajetória. Ele pediu sabedoria. Em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9, ele disse: Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? Esse pedido agradou profundamente a Deus, que não apenas concedeu a Salomão uma sabedoria incomparável, mas também prometeu riquezas, honra e uma vida longa, desde que Salomão permanecesse fiel aos mandamentos divinos. Esse momento simboliza o auge da espiritualidade de Salomão e sua devoção sincera a Deus. Ele reconheceu sua própria insuficiência e pediu a ajuda divina para governar com justiça e retidão. Nos primeiros anos de seu reinado, Salomão demonstrou essa sabedoria de maneira impressionante. Um dos exemplos mais conhecidos é o julgamento das duas mulheres que reivindicavam a maternidade de um bebê. Com grande astúcia, Salomão sugeriu que o bebê fosse dividido ao meio, sabendo que a verdadeira mãe jamais permitiria tal ato. O resultado foi a revelação da verdadeira mãe, que implorou pela vida do filho, disposta a entregá-lo para salvar sua vida. Esse julgamento fez com que sua fama se espalhasse por toda a nação e além das fronteiras de Israel. A sabedoria de Salomão não apenas o ajudou a governar o povo com justiça, mas também o tornou um líder respeitado e admirado em todo o mundo. Reis e rainhas de nações estrangeiras vinham para ouvir seus conselhos e testemunhar sua inteligência. Esse início promissor estabeleceu as bases para um período de grande prosperidade em Israel. A grandeza que veio como resultado dessa sabedoria divina também começou a plantar as sementes de uma futura queda. A fama, o poder e a influência crescente de Salomão logo atrairiam perigos espirituais que ameaçariam seu relacionamento com Deus. Ele começaria a se afastar lentamente dos princípios que, inicialmente, o haviam levado a uma posição de favor divino. Após receber a sabedoria divina, Salomão não apenas governou Israel com justiça, mas também levou a nação a um período de prosperidade e grandeza nunca antes visto. Um dos maiores símbolos de seu sucesso
foi a construção do Templo de Jerusalém, uma obra monumental que se tornou o centro espiritual e religioso de Israel e um dos maiores feitos arquitetônicos da época. A construção do templo era um projeto com profundas raízes espirituais. Seu pai, Davi, havia desejado construir uma casa para o Senhor, mas Deus lhe disse que seria seu filho quem realizaria essa tarefa. Salomão, então, assumiu a responsabilidade com grande reverência, mobilizando milhares de trabalhadores, artesãos e recursos de todo o reino. A construção do templo levou 7 anos e envolveu materiais preciosos, como cedro do Líbano, ouro e pedras preciosas. Esse templo seria o lugar onde a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, ficaria abrigada. O Templo de Salomão se tornou o centro da adoração em Israel, e sua dedicação foi um evento de enorme importância espiritual. Em 1 Reis, capítulo 8, vemos a oração de Salomão durante a cerimônia de dedicação, na qual ele se humilha diante de Deus e clama pela misericórdia divina sobre Israel. Sua oração é um pedido fervoroso para que Deus ouça as orações de seu povo quando eles se voltassem ao templo em busca de perdão e bênçãos. Salomão reconhece que, embora o templo fosse grandioso, Deus é muito maior do que qualquer obra feita por mãos humanas. Ele diz: Mas, de fato, habitará Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. O auge do reinado de Salomão foi marcado não apenas por sua sabedoria e a construção do templo, mas também por seu sucesso político e econômico. Sob seu governo, Israel experimentou um período de paz e segurança, sem as guerras constantes que haviam marcado o reinado de seu pai, Davi. O reino se expandiu e Salomão estabeleceu alianças com nações vizinhas, muitas vezes por meio de casamentos estratégicos com princesas estrangeiras. Essas alianças trouxeram riqueza e prestígio a Israel, e o comércio floresceu. Caravanas de mercadores vinham de terras distantes, atraídas pela prosperidade do reino. Um dos momentos mais emblemáticos desse período de glória foi a visita da rainha de Sabá, que viajou de uma terra distante para testar a sabedoria de Salomão. A rainha ficou maravilhada com o que viu, não apenas com sua sabedoria, mas com a riqueza e a ordem do reino. Em 1 Reis, capítulo 10, versículo 7, ela diz: Não me disseram nem a metade. A tua sabedoria e prosperidade ultrapassam a fama que ouvi. Enquanto o reino de Salomão florescia externamente, havia sinais de que sua vida espiritual começava a se enfraquecer. As alianças políticas e os casamentos com mulheres estrangeiras, que trouxeram benefícios temporários para Israel, plantaram as sementes da idolatria no coração de Salomão. Embora ele ainda fosse um rei sábio e respeitado, seu compromisso com Deus estava lentamente sendo comprometido. Suas esposas, que vinham de nações pagãs, começaram a influenciá-lo de maneiras que o afastariam gradualmente dos caminhos do Senhor. Este momento de auge e glória é um testemunho do poder das bênçãos de Deus, quando obedecemos à sua vontade. A história de Salomão também nos mostra que o sucesso, por maior que seja, pode trazer consigo perigos sutis, como a tentação de se desviar do propósito original para buscar prazeres e poderes mundanos. Apesar de todo o sucesso e as bênçãos recebidas, o reinado de Salomão começou a apresentar sinais de decadência espiritual. A sabedoria divina que outrora guiava suas decisões começou a ser ofuscada por influências externas e desejos mundanos. Um dos principais fatores que contribuíram para sua queda foi o número excessivo de casamentos com mulheres estrangeiras, algo explicitamente proibido por Deus. Salomão se casou com muitas mulheres de diferentes nações, incluindo princesas de povos que Deus havia ordenado que os israelitas não se unissem em matrimônio. A razão dessa proibição era clara. Essas mulheres vinham de nações pagãs que adoravam outros deuses, e a convivência com elas traria uma tentação inevitável para a idolatria. De fato, Salomão não apenas casou-se com essas mulheres,
mas permitiu que suas crenças e práticas religiosas começassem a influenciar sua própria vida e o culto em Israel. Em 1 Reis, capítulo 11, versículos 1 e 2, a Bíblia relata que Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, mulheres dos Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônios e Heteus, e que essas mulheres fizeram com que o coração dele se desviasse de Deus. O número de esposas e concubinas de Salomão era impressionante. 700 esposas e 300 concubinas. Essa prática, além de ser um desvio dos mandamentos de Deus, também refletiu o aumento do poder e do prestígio de Salomão, que se envolvia em alianças políticas por meio desses casamentos. Entretanto, ao invés de fortalecer Israel, essas alianças enfraqueceram espiritualmente o reino e seu rei. O impacto mais grave dessas uniões foi a introdução da idolatria no coração de Salomão e, consequentemente, no reino de Israel. Influenciado por suas esposas, Salomão começou a construir altares e templos para os deuses estrangeiros que elas adoravam. Em 1 Reis, capítulo 11, versículos de 5 a 8, é dito que Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Moloque, abominação dos Amonitas. Moloque, em particular, era um deus cuja adoração envolvia práticas horríveis, incluindo sacrifícios humanos. Para satisfazer suas esposas, Salomão não apenas permitiu que esses cultos fossem praticados, mas ele mesmo participou de alguns desses atos, afastando-se completamente dos mandamentos do Deus de Israel. Esse afastamento gradual, porém contínuo, do Deus verdadeiro para os ídolos estrangeiros, ilustra como o coração de Salomão se dividiu. O que começou com pequenas concessões, talvez para manter a paz em seus relacionamentos, acabou levando a uma profunda corrupção espiritual. A Bíblia destaca que, já em sua velhice, suas mulheres lhe desviaram o coração para outros deuses, algo que jamais havia acontecido com seu pai, Davi, que apesar de seus pecados, permaneceu fiel a Deus. A idolatria de Salomão não foi apenas uma questão pessoal, teve implicações para todo o povo de Israel. Como o líder da nação, suas ações espirituais influenciavam diretamente o rumo que o país tomava. Ao permitir e até incentivar a adoração de deuses estrangeiros, ele criou uma cultura de sincretismo religioso em Israel, algo que seria uma armadilha para gerações futuras e que eventualmente resultaria no declínio do Reino Unido. Essa fase da vida de Salomão é uma lição poderosa sobre o perigo das concessões espirituais. Ele começou sua jornada como um rei devoto, cheio de sabedoria e bênçãos de Deus, mas aos poucos permitiu que o mundo ao seu redor moldasse seu coração, até que sua devoção ao Senhor se esfriou e foi substituída pela idolatria. Esse distanciamento de Deus trouxe consequências não apenas para Salomão, mas para todo o reino de Israel. O afastamento de Salomão de Deus não passou despercebido aos olhos do Senhor. As ações de Salomão, especialmente sua inclinação para a idolatria e as alianças com povos estrangeiros, despertaram a ira divina. Embora Deus tivesse sido extremamente generoso com Salomão, concedendo-lhe sabedoria, riquezas e poder, ele também havia estabelecido condições claras para que essas bênçãos continuassem. Salomão deveria permanecer fiel aos mandamentos e não seguir os caminhos dos ídolos. Com o coração dividido, Salomão violou esses mandamentos de maneira grave e deliberada. Em 1 Reis, capítulo 11, versículos de 9 a 11, a Bíblia relata: O Senhor irou-se contra Salomão, porque o coração dele se desviou do Senhor, Deus de Israel, que lhe tinha aparecido 2 vezes. E embora o Senhor lhe tivesse proibido seguir outros deuses, Salomão não obedeceu à ordem do Senhor. Isso demonstra a seriedade do pecado de Salomão. Ele não apenas foi advertido uma vez, mas 2 vezes por Deus, que lhe deu a chance de corrigir seu caminho. Mas Salomão escolheu ignorar as advertências divinas. Como resultado, Deus pronunciou um julgamento severo contra o reino de Salomão. Ele decretou que o reino seria dividido após a morte de Salomão, tirando a maior parte do reino de seus descendentes. No entanto, por causa da promessa que Deus havia feito a Davi, ele permitiria que a linhagem de Salomão mantivesse uma pequena parte do reino, Judá, em respeito ao pacto com Davi.
Assim, o Reino Unido de Israel, que havia atingido seu auge sob o reinado de Salomão, seria fragmentado, e o povo de Deus enfrentaria uma era de divisão e conflito. Essa divisão aconteceu logo após a morte de Salomão. Quando seu filho Roboão assumiu o trono, a nação de Israel, já enfraquecida pelos impostos pesados e pelos projetos grandiosos que Salomão havia imposto ao povo, estava pronta para se rebelar. Quando Roboão se recusou a aliviar o fardo dos impostos, o reino se dividiu. 10 tribos do norte se rebelaram e formaram o reino de Israel, enquanto apenas a tribo de Judá, junto com a pequena tribo de Benjamim, permaneceu sob o controle da dinastia de Davi, formando o reino de Judá. Essa divisão do reino não foi apenas um evento político, mas também um julgamento espiritual. As escolhas que Salomão fez, desviando-se de Deus e permitindo a idolatria, tiveram consequências duradouras. O reino que ele havia construído com tanto esplendor agora estava quebrado e enfraquecido. As tensões entre o reino de Israel, norte, e o reino de Judá, sul, tornaram-se uma constante na história de ambos os reinos, e o ciclo de desobediência a Deus continuaria a afetar o povo de Israel por gerações. Além das consequências políticas, o afastamento de Salomão de Deus também trouxe um profundo vazio em sua vida pessoal. Nos seus últimos dias, Salomão começou a refletir sobre as escolhas que fez e sobre o significado de toda a riqueza, poder e prazer que havia acumulado ao longo de sua vida. Ele escreveu o livro de Eclesiastes, onde ele medita sobre a futilidade de todas essas conquistas terrenas. No primeiro capítulo de Eclesiastes, versículo 2, ele resume suas conclusões com a frase: Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Salomão percebeu que, apesar de toda a sabedoria e sucesso que havia alcançado, ele havia se afastado do que realmente importava, a obediência a Deus e o temor do Senhor. O livro de Eclesiastes é um relato sombrio, mas honesto, de como as conquistas terrenas são vazias e insatisfatórias, sem uma conexão genuína com Deus. Salomão conclui o livro dizendo: De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Essa reflexão tardia de Salomão serve como um lembrete poderoso de que a verdadeira paz e satisfação não estão nas coisas materiais, na sabedoria humana ou no poder, mas na obediência e na devoção a Deus. Seu afastamento de Deus trouxe grande destruição, tanto pessoal quanto nacional, mas suas palavras finais nos deixam uma lição eterna sobre a importância de colocar Deus em primeiro lugar. A história de Salomão, com todo o seu esplendor, sabedoria e, eventualmente, sua queda nos oferece lições profundas sobre a fragilidade humana e os perigos que podem surgir mesmo quando estamos em posições de grande bênção. Sua trajetória nos ensina não apenas sobre os desafios que ele enfrentou, mas também sobre os desafios que todos nós enfrentamos quando tentamos equilibrar as bênçãos de Deus com as tentações e distrações do mundo. Uma das primeiras lições importantes da queda de Salomão é o perigo das pequenas concessões espirituais. O afastamento de Salomão não aconteceu de uma só vez. Ele começou com pequenos desvios, talvez parecendo insignificantes no início. A decisão de casar-se com mulheres estrangeiras e estabelecer alianças políticas, embora conveniente no sentido político e econômico, violou diretamente as ordens de Deus para que Israel permanecesse separado dos povos pagãos. Essas concessões iniciais foram se acumulando ao longo dos anos até que Salomão se encontrava completamente imerso na idolatria. Isso nos ensina que muitas vezes o afastamento de Deus não acontece de uma maneira abrupta, mas através de pequenas decisões e escolhas que parecem inofensivas, mas que, com o tempo, nos afastam do nosso compromisso com Deus. A segunda lição que podemos tirar da história de Salomão é o perigo da idolatria moderna. Embora Salomão tenha literalmente construído altares para deuses estrangeiros, hoje em dia
A idolatria pode assumir formas muito mais sutis. O dinheiro, o sucesso, os relacionamentos e até mesmo o desejo de poder podem se tornar ídolos em nossas vidas quando damos a eles a prioridade que deveria ser de Deus. O afastamento de Salomão nos lembra de que qualquer coisa que colocamos acima de Deus em nossos corações se torna um ídolo. Precisamos estar sempre atentos às coisas que competem pela nossa atenção e devoção, para que não nos encontremos servindo a ídolos modernos sem perceber. Outra lição importante da vida de Salomão é que a sabedoria e o sucesso por si só não são suficientes para nos manter fiéis a Deus. Salomão foi, sem dúvida, o homem mais sábio de sua época, e seu sucesso e realizações foram extraordinários. No entanto, mesmo toda a sua sabedoria não foi suficiente para protegê-lo das armadilhas do pecado e da idolatria. Isso nos mostra que não importa o quão bem-sucedidos ou sábios possamos ser em nossas vidas, sempre precisamos da graça de Deus e de uma obediência contínua aos seus mandamentos. A sabedoria humana é limitada e sem a orientação constante de Deus, até os mais sábios podem se perder. Além disso, a história de Salomão nos ensina sobre a importância de um coração devoto. No início de sua vida, Salomão buscou a Deus com um coração puro, pedindo sabedoria para governar o povo de Israel. No entanto, à medida que suas posses e poder aumentaram, seu coração foi se dividindo e ele passou a buscar prazer, poder e riquezas mais do que a presença de Deus. Isso serve como um alerta para todos nós. Não importa quão abençoados ou favorecidos sejamos, se não cultivarmos um coração devoto, podemos facilmente ser seduzidos pelas coisas do mundo. É essencial que mantenhamos nosso coração focado em Deus, buscando sua vontade acima de tudo. A quarta lição da queda de Salomão é a futilidade das conquistas terrenas. Nos últimos dias de sua vida, Salomão refletiu sobre todas as suas realizações e concluiu que sem Deus tudo era vaidade. Isso é uma verdade que se aplica a todos nós. O sucesso material, o prazer e o poder podem trazer satisfação temporária, mas no final, eles são vazios sem um relacionamento genuíno com Deus. Somente o temor a Deus e a obediência aos seus mandamentos podem nos trazer verdadeira paz e propósito. Por fim, a história de Salomão nos alerta sobre as consequências da desobediência. A ira de Deus se manifestou quando Salomão se afastou dele, e o reino que ele havia construído com tanto esforço foi dividido após sua morte. Esse evento não afetou apenas Salomão, mas também toda a nação de Israel. Isso nos mostra que nossas escolhas espirituais têm consequências, não apenas para nós, mas também para aqueles ao nosso redor. Quando nos afastamos de Deus, sofremos as consequências de nossa desobediência, e isso pode afetar nossas famílias, comunidades e até gerações futuras. O exemplo de Salomão nos lembra da seriedade de obedecer a Deus e seguir seus mandamentos fielmente. Nos últimos anos de sua vida, Salomão passou por um período de profunda reflexão. Após um reinado marcado pelo sucesso, poder e sabedoria, ele começou a perceber que tudo o que havia alcançado não trouxe a paz e a satisfação que ele esperava. Na velhice, Salomão se viu confrontado com as consequências de suas escolhas, especialmente seu afastamento de Deus e o envolvimento com a idolatria. O livro de Eclesiastes é o reflexo dessa reflexão tardia de Salomão. Escrito durante seus últimos anos, é um livro que difere bastante do tom triunfante de seus outros escritos, como Provérbios e Cantares de Salomão. Em Eclesiastes, Salomão expõe suas angústias e desilusões com a vida, observando que tudo o que ele conquistou foi, no fim das contas, vazio e sem sentido. Ele começa o livro com a famosa frase: "Vaidade de vaidades, tudo é vaidade", resumindo o sentimento de que toda a sua sabedoria, riquezas e poder não trouxeram o verdadeiro sentido da vida. Salomão buscou significado em muitas coisas: prazer, trabalho, riqueza, poder. Mas, em todas elas, ele encontrou apenas frustração. No capítulo 2 de Eclesiastes, ele descreve como tentou encontrar alegria nas realizações e nos prazeres terrenos, mas concluiu que tudo era correr atrás do vento.
Ele percebeu que, embora tivesse alcançado tudo o que um ser humano poderia desejar, essas conquistas não podiam preencher o vazio espiritual que havia se formado dentro dele, devido ao seu afastamento de Deus. Eclesiastes não é apenas uma reflexão pessimista sobre a vida. No decorrer de suas meditações, Salomão também revela a sabedoria que ele adquiriu com seus erros e desilusões. No final de suas reflexões, ele chega à conclusão de que o verdadeiro propósito da vida não está nas conquistas humanas, mas no temor a Deus e na obediência aos seus mandamentos. Essa frase encapsula o legado espiritual que Salomão deixou, apesar de seus erros. Ele reconheceu que, no fim das contas, a sabedoria, as riquezas e os prazeres do mundo são fúteis, sem uma conexão genuína com Deus. O temor a Deus, ou seja, o reconhecimento da sua soberania e o respeito pelos seus mandamentos, é o único caminho para uma vida com verdadeiro significado. Os últimos anos de Salomão nos mostram que, embora ele tenha se desviado do caminho de Deus, houve uma oportunidade de reflexão e arrependimento. Ele viu o preço de suas escolhas e o vazio que resultou de sua desobediência. No entanto, ele também encontrou uma sabedoria mais profunda no entendimento de que a verdadeira satisfação vem apenas da submissão a Deus e da fidelidade aos seus caminhos. Essa reflexão tardia de Salomão nos oferece uma importante lição sobre o poder do arrependimento. Embora ele tenha se afastado de Deus, Salomão teve a chance de refletir sobre seus erros e compartilhar essa sabedoria com as gerações futuras. Isso nos mostra que, mesmo quando nos afastamos de Deus, sempre há uma oportunidade para arrependimento e para retornar ao seu caminho. Deus é misericordioso e sempre nos dá a chance de redirecionar nossas vidas para Ele, como vemos na conclusão do livro de Eclesiastes. Além disso, os últimos anos de Salomão também nos ensinam sobre a importância de refletir sobre nossas escolhas enquanto ainda há tempo. Salomão esperou até o fim de sua vida para entender que suas realizações terrenas não poderiam satisfazer o desejo profundo de seu coração por Deus. Essa é uma advertência para que não esperemos até o fim de nossas vidas para buscar o que realmente importa: uma vida de obediência e temor a Deus. O legado espiritual de Salomão é um lembrete de que, embora possamos falhar, Deus pode transformar até nossos erros em lições valiosas, desde que nos voltemos a Ele em humildade e arrependimento. Suas palavras em Eclesiastes continuam a ecoar através dos séculos, oferecendo sabedoria e orientação para aqueles que buscam um sentido mais profundo na vida. A história de Salomão é uma das narrativas mais impactantes da Bíblia, mostrando tanto a grandeza das bênçãos de Deus quanto a seriedade das consequências quando nos afastamos do Senhor. Ele começou como um rei devoto que, em um momento de grande humildade, pediu sabedoria a Deus para governar seu povo. Deus, em sua bondade, concedeu a Salomão sabedoria incomparável, juntamente com riquezas e honra. Sob sua liderança, Israel atingiu seu auge, e o Templo de Jerusalém se tornou o centro da adoração e da vida espiritual do povo de Deus. No entanto, essa história de glória foi tragicamente manchada pela inclinação de Salomão para os prazeres terrenos e pela influência das mulheres estrangeiras com quem ele se casou. Gradualmente, ele foi se afastando dos caminhos de Deus, permitindo que a idolatria e a adoração de deuses pagãos entrassem em sua vida e no reino de Israel. Seu coração, que no início era totalmente devotado a Deus, se tornou dividido e ele experimentou a decadência espiritual. As consequências de seu afastamento foram graves. Deus, irado com sua desobediência, decretou que o reino seria dividido após sua morte, e assim aconteceu. O Reino Unido de Israel se fragmentou, resultando em um período de conflito e instabilidade que continuaria por gerações. A nação, que outrora era o símbolo da bênção de Deus, tornou-se uma casa dividida. Apesar de tudo isso, a história de Salomão nos deixa profundas lições espirituais. Ele nos ensina sobre a importância de manter a fidelidade a Deus, de não permitir que as distrações e tentações deste mundo tomem o lugar do Senhor em nossos corações.
Salomão também nos mostra que, embora possamos errar, o arrependimento e a reflexão podem nos guiar de volta a Deus, pois em seus últimos dias, ele reconheceu que o verdadeiro sentido da vida está no temor a Deus e na obediência aos seus mandamentos. Salomão conclui sua jornada espiritual com uma verdade que atravessa o tempo. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Essas palavras ecoam até os dias de hoje, lembrando-nos que o sucesso e a sabedoria sem uma relação verdadeira com Deus são vazios, e que, no fim, o que realmente importa é nossa devoção ao Senhor. Qual área da sua vida tem sido mais desafiadora em manter o foco em Deus? E como você pode, hoje, tomar uma atitude para fortalecer sua caminhada com Ele? Senhor Deus, agradecemos por Tua palavra, que nos ensina e nos guia. A história de Salomão nos mostra como podemos nos perder, mesmo quando abençoados com grandes dons. Pedimos, Senhor, que nos ajudes a manter nossos corações firmes em Ti, para que não sejamos seduzidos pelas coisas deste mundo. Dá-nos sabedoria, mas também humildade e obediência, para que possamos viver de acordo com Teus mandamentos. Senhor, que possamos aprender com os erros de Salomão e sempre buscar a Tua presença em todas as áreas de nossas vidas. Que as bênçãos que recebemos sejam usadas para a Tua glória e não para nos afastar de Ti. E se em algum momento nos desviarmos, que Teu Espírito Santo nos conduza de volta ao caminho certo, com um coração arrependido e disposto a Te obedecer. Obrigado, Pai, pela Tua graça, misericórdia e amor que estão sempre disponíveis para nós. Que possamos viver de maneira que Te agrade e que nossas vidas sejam um testemunho do Teu poder e bondade. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.